eu queria discutir agora com vocês esse quadro que eu fiz aqui, que eu coloquei na apresentação aqui. Tá todo mundo vendo o quadro? Coloquei aqui a primeira coluna: inovações do turismo de realidade, impactos no território visitado, políticas públicas. Tá todo mundo vendo? Sim. Você dá um pouquinho mais de zoom, por favor, Fred? Claro. Vou aumentar aqui. Tá bom agora? Melhorou? Isso, melhorou sim, obrigado. Então tá bom. Então a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês é em relação a esse quadro, né? Ou seja, quais são as inovações do turismo de realidade? Ele rompe com a ideia de que alguns lugares teriam vocação turística natural e outros não. Ou seja, o turismo de realidade ele é o antiturismo no seguinte sentido: não como o turismo urbano, que é focado no morador, mas ele é o antiturismo porque ele traz atrativos turísticos que jamais seriam estariam no leque de opções do turismo convencional, do turismo de massa, né? Então, nesse sentido, ele rompe com essa ideia de que só lugares agradáveis, com pôr do sol, com praia, com água, com paisagem, né? Aquele clichê, né? Do turismo convencional, né? Só lugares que se resumem a relaxamento, entretenimento, né? Conseguem criar fluxo turístico, né? Conseguem criar esses atrativos, né? Então, o turismo de realidade, o turismo de favela, ele inova, né? Inova porque ele rompe com o turismo convencional, com o turismo de massa. Outro ponto também que vale, e aí esse é um ponto em comum com o turismo urbano, né? Que ele rompe com a visão negativa da favela, né? Que a favela é um lugar de risco, é um lugar violento, é um lugar poluído, um lugar sujo, né? Então existe um imaginário na população brasileira, né, alimentado pela mídia, pelas redes sociais, pela experiência das pessoas, de que elas têm medo da favela. Então o turismo de realidade rompe com essa visão negativa, né? Mas ao mesmo tempo, esse estereótipo sobre o risco, sobre esse ambiente como um ambiente não civilizado, né, um ambiente de risco, um ambiente com uma certa violência, também é um atrativo para o turista. Também o turista, parte dos turistas também se entendem que esse é um atrativo, né? Então existe um paradoxo aí, né? Entre o turismo de realidade reforçar esses estereótipos, né, esses estigmas sobre o território, ou reduzir, aproximar o turista estrangeiro de uma interação com a população local, com a cultura local, né? Então, você cria um fluxo para um local, né, que não tem nenhum tipo de que não tinha nenhum tipo de fluxo turístico. Então isso é interessante. Ele promove, o turismo de realidade promove esse deslocamento, né, dos turistas, dos fluxos turísticos, para áreas que não tinham nenhuma visitação, né, que não eram buscadas. Então, isso é interessante. Essa inovação do turismo urbano, né, do turismo de realidade. Aqui, o turismo de realidade, ele mantém aquela característica central do turismo de massa também. Ou seja, ele é aquele que se diferencia do turismo urbano. Né? Porque o turismo de realidade é entendido pelas agências, pelo poder público e pelos próprios moradores como capaz de gerar um desenvolvimento econômico no território. Então esse é um tema muito discutido também, né? Muito polêmico. Né? Ô, Fred, Pode falar, Júlia. mas sobre essa questão de ser um motor econômico no território, é uma coisa que até é abordada no texto, mas que eu não consegui compreender, pelo fato de que muitas vezes é até discutido esse fato de que o dinheiro que é gerado ali pelas agências, ele não é repassado para o território, para as favelas e tudo mais. Então, como que ele poderia ser um motor econômico?
a gente tem que pensar que existem vários tipos de experiências turísticas do turismo de realidade. Então você tem experiências padronizadas, experiências que podem ser consideradas autênticas. Né? Você tem experiências que a agência é da Zona Sul, é de fora da comunidade, que os guias são de fora da comunidade, e você tem experiências no Rio, aí a gente tem que buscar mais textos. Né? Além dos textos de referência que eu dei, existe uma produção grande sobre o turismo de realidade no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, mas principalmente no Rio. Então existem agências que são locais, né, que são lá do Santa Marta, lá da Babilônia, funcionam lá dentro, né? Foram criadas por moradoras, por mulheres, né, e moradores da comunidade, daquela favela, e que empregam e dão treinamento para guias da comunidade, né, que ensinam os guias, né, jovens, né, pessoas jovens, homens, mulheres jovens, a falar um pouco de inglês, a apresentar aquele roteiro, né, em inglês para os turistas. Então tem vários tipos de experiência no Rio. Você tem desde aquela experiência que tudo vem de fora da comunidade, o guia, a agência, os turistas, e tem aquelas experiências que vêm da comunidade. A agência é dentro da comunidade, a dona mora na favela, os guias são moradores da favela, são treinados para interagir com os turistas, e os turistas inclusive se hospedam na favela. Então você tem aí uma investigação, né? Isso aí é pesquisa, não é uma questão teórica, né? Uma investigação de qual que é o impacto que isso gera naquele território. Né? Há impacto? Sim ou não? E qual o tamanho do impacto? Né? Quantos moradores foram empregados naquela agência? Quantos moradores foram treinados? Aprenderam a falar inglês? Quantos turistas hospedaram? Né? As favelas do Rio, elas têm aquelas favelas mais procuradas, claro. Como eu já disse antes, o Rio tem mais de 1000 favelas, tem mais de 1000 comunidades. Apenas algumas recebem fluxos turísticos com regularidade. Então, nessas favelas, a oferta de locais para alugar, né, para turista é muito grande. E é caro, não é barato. No Vidigal, na Rocinha, em determinadas favelas é caro. Então você pode alugar. Então isso mostra o impacto do turismo como capaz de gerar desenvolvimento econômico no território. Né? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Né? Que eu só dei 2 textos para vocês. Mas tem muito mais a produção brasileira sobre isso, que tenta mostrar o impacto econômico, né? O impacto nos moradores. Entendeu, Júlia? Entendi sim, obrigada. A gente está lidando com poucos textos aqui, né? Porque é uma disciplina de 60 horas, uma disciplina pequena. Eu poderia dar uma disciplina inteira só sobre turismo de realidade. Né? E a gente poderia estudar os textos que fazem pesquisas, né? Que entrevistam os moradores, que entrevistam os comerciantes locais, que entrevistam as agências locais, as agências criadas por moradores, né? Que o atendimento é na favela. Né? Então seria interessante a gente ampliar essa discussão. É uma discussão muito rica, tem muita. Ela coloca paradoxos para o poder público, coloca paradoxos para o morador, põe paradoxos para os turistas, né? Que na maioria são turistas estrangeiros, né? E para o morador, para o turista, para o mercado e para o gestor público, né? Coloca dilemas éticos e paradoxos. Né? Aí eu pergunto, né, que, seguindo aqui o texto que eu fiz para vocês, né, que eu vou mandar para vocês assim que a aula terminar, né, impactos no território, né, capacitação de moradores das favelas como guias locais, para trabalhar com o turismo na favela, criação de primeiras empresas, né, das agências de turismo. Então, o turismo, hospedagem, né? Você tem uma série de oferta de barracões, né? De barracos, de casas para alugar para turistas, de hostel, né? De investimento no setor de acolhimento, de hospedagem, né? De hospitalidade.
em serviços, né? Lojas, alimentação, etc., voltados para os turistas, né? Então, há uma série de impactos que o turismo de realidade pode gerar, desenvolver no território, né? Claro que tem que ser investigado, né? Não é simples assim. Você pode ter todos os investimentos fora da favela, na Zona Sul, né? Ok? Então, uma das coisas mais interessantes é ler estudos, né, sobre a percepção dos moradores sobre os turistas, sobre as agências, sobre o poder público. Então é muito interessante ouvir os moradores, né? É imaginar, se você fosse um morador da Rocinha ou de Santa Marta, como você sentiria, né? E, gente, fazer esse exercício, isso é interessante, né? Problematizar a perspectiva do morador em relação ao turismo de realidade, né? Como vocês acham que os moradores se sentem? O que os textos trazem? O que a aula, o material da aula e o material dos textos trazem sobre a perspectiva dos moradores, né? Em relação ao turismo de realidade? O que vocês acham? O que vocês entenderam? Professor, Pode falar, Gabriel. no primeiro texto eu acho até interessante porque a autora faz uma comparação entre quatro favelas do Rio de Janeiro. A da Rocinha, o Morro, aí são três morros, eu não lembro o nome exatamente. Eu lembro que, por exemplo, e ela usa esse método da entrevista com os moradores. A da primeira, o que chama a atenção é que não tem, na da Rocinha, tem uma forte presença das agências externas e não tanto dos moradores. Então você consegue perceber um sentimento dos moradores que eles são meio que usados, mas que não tem um retorno para eles. Já a da segunda, que eu acho que deixa eu até conferir aqui, é do Morro, Da Babilônia? deixa eu conferir aqui o nome da segunda. Aqui, ó, o Morro da Babilônia, já é o Babilônia. oposto, porque foram os próprios moradores que organizaram, principalmente o turismo, e lá você consegue sentir que eles veem o turismo de realidade como uma forma de, literalmente como você falou, de como um motor econômico que ajuda, por exemplo, a gerar empregos e a capacitar as pessoas da comunidade. Mas aí tem a problemática também que fala que é como eles se recusam de certa forma, eles resistem aos agentes externos, tem a questão da falta de recursos econômicos. Aí tem a da terceira, que já é um contraponto entre os dois, que é o do Morro dos Prazeres, que tem a parceria entre os agentes externos com os moradores locais. Tem alguns problemas também, mas isso dá para dar uma caracterizada de como que tem diversos tipos de turismo de realidade que eles são constituídos de forma diferente. E como que a forma como isso acontece muda a visão dos moradores. Né? Eu achei isso muito interessante no Sim. textinho. Então isso é importante, hein, Gabriela? Isso é muito interessante vocês explorarem isso na síntese da aula, na síntese dos textos e no trabalho final, né? Explorar essa diferença entre as agências, a dinâmica que acontece, né? A experiência do turismo de realidade nas favelas, como que essa dinâmica pode manter a bolha, apresentar uma experiência padronizada, que isola o turista da interação social, da troca cultural, como você tem experiências que aproximam, que podem inclusive reduzir os estereótipos, né, o estigma sobre aquele território, né? Mas isso depende muito da dinâmica da experiência turística. Então esse é um ponto interessante que vocês devem desenvolver no trabalho final e apresentar isso na síntese da aula e na síntese dos textos, né? Eu coloquei nos paradoxos agora, para a gente discutir os paradoxos, né, do turismo de realidade, né? Então, vocês estão vendo, né?
a apresentação, eu mudei a apresentação, estou destacando aqui os paradoxos. Está todo mundo vendo, né? Está claro, né? Então, qual que é o primeiro paradoxo que eu coloquei? Hein, gente? Então, eu coloquei os paradoxos aqui para a gente pensar junto, né? A partir dos textos e problematizar, né? Então, se o turismo de favela é uma estratégia bem sucedida para mitigar a pobreza, isso não coloca em xeque sua premissa, né? Uma vez que as pessoas pagam para ver a pobreza se torna uma mercadoria que é valorizada, né? O turismo de favela normaliza e legitima a pobreza. O turismo de favela não ocorre em todas as áreas pobres do mundo, né? Do Rio de Janeiro, nem do Brasil, nem da África do Sul, nem do México, nem da Índia. Mas se desenvolve em condições muito específicas, né? E o estudo dessas condições é uma das questões-chave para a investigação desse turismo. E qual outro paradoxo aqui que a gente pode chamar aqui, destacar, né? Explorar. Então, outro ponto que eu acho importante vocês problematizarem, né, é em relação ao atrativo. Quais são os atrativos, né, que as favelas oferecem para os turistas, né, que as agências como mediadoras, né, as agências, e o poder público como mediador também, né, capaz de construir roteiros, de preencher o imaginário dos turistas, né, com informações, com desejos, com experiências, né, se os atrativos vão além da pobreza, vão além da violência. Então eu coloquei aqui, né, ao mesmo tempo em que é um local vulnerável, é um território onde há cultura, a história, há museus, a culinária, né, a música, enfim, um território que é consumido por sua ambivalência. Né? Ou seja, você tem parte dos turistas vão ser atraídos por aquele imaginário daquele território como um espaço de violência, um espaço selvagem, um espaço não civilizado. E esse imaginário pode reforçar, inclusive, o estereótipo, o estigma que o turista tem em relação àquele território, e parte vão buscar outros atrativos, que é a baile, baile funk, a música, interagir com pessoas, conhecer gente diferente, trocar experiências, né, comida, culinária, a paisagem da favela, a paisagem da cidade, que a favela tem da cidade, né, a história daquele território. Então, cabe ao poder público, cabe às agências, né, especialmente as agências locais, ampliar esses roteiros, ampliar esses atrativos, né, e além, romper com o atrativo só da violência, só da pobreza, né, trazer novos atrativos, né, da música, do esporte, no caso do futebol, né, do samba, da história, da cultura, da ocupação daquele território, né. Então é muito rico ouvir os turistas, né, por isso é interessante buscar textos, né, que fazem pesquisas, entrevistas com os turistas, né, ouvir deles quais são os atrativos que eles buscam naquele território, né. Se resumem, se esgotam na pobreza, na violência, ou você tem um rol mais amplo, né, de opções, de atrativos, né. Então esse é um ponto interessante, né, que eu queria ouvir de vocês. Vocês já fizeram algum tipo de experiência, já tiveram algum tipo de experiência que a gente pode definir como uma experiência de turismo de realidade? Aqui em Belo Horizonte, ou em outra cidade, ou em outro país? Hein, gente? Quero ouvir vocês agora. Hein, gente? Vocês já tiveram alguma experiência de conhecer uma favela de Belo Horizonte? E qual foi o atrativo que vocês buscaram lá? O que vocês queriam conhecer aqui em Belo Horizonte? Ou em outra cidade, né? Que a gente pode definir como turismo de realidade. Eu nunca tive, mas depois de estudar sobre é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, de conhecer.
aqui em Belo Horizonte, você tem vontade de conhecer alguma favela de Belo Horizonte? Ou do Rio? Ou só do Rio? De BH, na verdade, eu nunca nem, tipo assim, tive tanto contato em saber que existia turismo de realidade aqui. Eu sabia que existia no Rio, né? Mas é que eu nem sabia que tinha. E quais atrativos você acha que tem em BH, nas favelas BH? Além desse atrativo convencional, né? Da insegurança, da pobreza, da violência. Quais atrativos você acha que pode atrair um turista? Vamos imaginar que você formou, Júlia. Você formou e você está trabalhando no poder público. Você está trabalhando na Belotur, né? Empresa Belo Horizontina de Turismo. Ou na Secult, na Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, lá na cidade administrativa. E você é responsável por construir um roteiro. Né? Quais atrativos você colocaria para o turista conhecer algumas favelas de Belo Horizonte? Eu acho que seria envolvendo principalmente culinária, cultura, e eu acho que uma história da favela mesmo, sabe? Eu acho que seria alguma coisa envolvendo os moradores contando como que se deu a criação daquela favela e tudo mais, questão de passar de geração em geração. Então, eu acho que isso é uma coisa que me instiga a, a, a conhecer uma favela. Então, eu acho que isso seria os principais pontos que deveriam ser tratados e abordados, que seria interessante para acontecer um turismo ali. Interessante, bem, bem interessante. Luiz, fala aí a sua ideia, Luiz. O Luiz escreveu aqui no chat. O que você colocaria no roteiro, Luiz? Eu acredito que uma coisa assim que tem de diferencial seria esse fato dos bailes, essa questão mais de Da uma música. manifestação, Da isso, música, né? música, uma manifestação cultural mais autêntica, né? Pelo menos da comunidade. Igual, por exemplo, em Belo Horizonte tem vários, nesses aglomerados, tem vários bailes, por exemplo, o baile da Serra, Sovaco das Cobras, do PSJ, né, que é o Parque São João, se não me engano. E eu acho que isso talvez entraria nisso. Sim, isso é interessante, sim. Hein, gente? O que mais? Nayara. Nayara formou. Está trabalhando na Belotur, né? Você conhece alguma favela de Belo Horizonte? Qual o roteiro que você faria? Como que você faria um roteiro para apresentar para turistas que não conhecem Belo Horizonte, né? E estão interessados em conhecer uma favela, né? A favela Cabana, ou a Pedreira Prado Lopes, ou a favela da Serra, ou o Papagaio, né? Qual roteiro você ia construir? Como você construiria esse roteiro? Hein, gente? Alice, quem que é de Belo Horizonte? Quem que mora em Belo Horizonte aqui? Hein, gente? Quem mora em BH? Quem é de BH? Juan, você pode falar? Você tá com o microfone, Juan? Hein? Você tem microfone para falar? Ah, tá. O Juan eu acho que tá sem microfone, né? Quem mais falou que é de BH? Luana. Luana, qual roteiro que você faria, Luana? Você está empregada, você foi contratada para fazer um roteiro para Belo Tour. Qual roteiro que você faria? Como que você faria esse roteiro? Ah, ela falou que vai digitar. Tá dando pra me ouvir? Sim, pode falar. Estou te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Se travar, então vocês falam, porque minha internet tá meio ruim. Mas eu acho que, baseando no turismo de realidade, talvez
ir nos pontos principais, né, mais tradicionais, mas também, tipo, talvez ir ali perto do aglomerado da Serra e tal, que tem uma cultura bem legal. E, e tem pontos ali que pode fazer o turista conhecer o ponto mais de realidade de BH. Mas você conhece alguma favela de BH? Não. Então a primeira coisa que você teria que fazer é estudar, né? Estudar a história de algumas ocupações, né? De algumas comunidades de BH, né? E aí, a partir desse estudo, você buscar contato com lideranças, né? Essas lideranças é que vão te mostrar os atrativos daquele território, né? Você tem música, você tem um baile, você tem gastronomia, você tem culinária, você tem algum museu, né? Algum centro cultural, né? Para que possa atrair moradores de BH e turistas, né? Que visitam BH, né? Então, a primeira coisa é conhecer a história daquele território, daquela comunidade, né? Conhecer e conhecer os atrativos, né? A partir dos moradores, a partir das lideranças comunitárias, a gente conhece o território, né? Aí você faria um roteiro interessante, um roteiro vivo, um roteiro autêntico, né? E, claro, contratar também as agências, contratar o mercado também, né? Ver se o mercado também tem interesse, além da Belo Tour, né? Se o mercado também tem interesse em fazer esses roteiros, né? Em levar turistas, né? Ô Fred, Pode falar, pode falar. só uma questão que eu achei interessante você falar, que se você abordou aí, essa questão de olhar com as pessoas da comunidade, porque é um quesito que foi até abordado no texto, que é o fato de que em uma das favelas, eu não vou lembrar qual específica agora, os moradores mesmo começaram buscar fazer o turismo ali, né, realizar essa experiência, e que uma das pessoas que é meio que o chefe da favela, que a gente sabe que tem isso, mandou acabar, tipo assim, impediu isso de continuar. Então, eu acho que esse é um outro ponto que ainda tem algumas barreiras devido à comunidade mesmo, aos fatores que acontecem ali naquela estrutura que impedem o turismo de ser realizado ali muitas vezes. Então, eu acho que esse é outro aspecto que tem que ser abordado com cautela muitas vezes nessas áreas. Sem dúvida. E a melhor forma de fazer isso é conversar com moradores locais, conversar com os representantes de organizações locais, né, de comércio, de moradores, associação de bairro, centro cultural, né, todo tipo de atrativo que tem naquele território, ouvir as pessoas em relação a isso, né? Se há algum conflito se armado, se há algum enfrentamento entre facções, no caso do Rio de Janeiro, né, que isso é mais comum. Se a polícia entra de uma forma violenta que pode colocar em risco, que coloca em risco os moradores, né? Então, quem vai passar essas informações de uma forma realista, né, são os moradores, né, os representantes daquela comunidade. Então, isso é um tema extremamente complexo, sensível, né? E que, obviamente, pode possibilitar ou não um fluxo turístico, né? Se já é uma área conflagrada de guerra entre facções, e ainda por cima a polícia tentando acabar com essa guerra, né? Então você tem ali gente morrendo, gente ferida, tiro, então é impossível você ter um fluxo turístico, né? Mas a maior parte das favelas de Belo Horizonte não tem esse nível. Não tem esse nível, né? São áreas que as pessoas têm uma vida, uma rotina, né? Então não tem esse nível de violência, de confronto, né? Como tem algumas áreas do Rio, né? Mas eu queria ouvir vocês agora em relação à perspectiva do poder público, né? Qual que é, né, vocês que vão trabalhar no poder público municipal, na Belo Tour, e no poder público estadual.
a Secult, Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo. Né? Qual que é o papel do poder público em relação ao turismo de realidade? Ele deve incentivar, igual ele incentiva a visita ao Mercado Central, igual ele incentiva a visita em Inhotim, a Pampulha, né? Ele deve se aproximar das comunidades, criar roteiros, ouvir, construir roteiros junto com a comunidade, deve apoiar o mercado quando o mercado quer construir um fluxo turístico, né, nas favelas. Né? O que vocês acham que o poder público deve... Qual que é o papel, a função do poder público em relação ao turismo de realidade? E, gente? Vinícius? Cadê o Pedro? Saiu? A gente teve o Vinícius, o Luiz, a Marcela, a Júlia, não, a Júlia já falou, a Ana Rodrigues, a Ana Luísa, o Breno. Quero ouvir vocês em relação agora ao poder público. Qual que é a percepção, como que o texto ajuda a gente a problematizar o papel do poder público sobre o turismo de realidade? Hein, gente? Nayara, Keila. Professor, Breno, pode falar, Nayara. eu acho que primeiramente, tanto no turismo de realidade quanto em qualquer outra parte, no turismo urbano e tudo mais, primeiro o poder público precisa estruturar aquela comunidade ou aquele local, né, para seu próprio convívio e a própria existência ali. E depois, consequentemente, essa estruturação local vai dar uma base para que possa ocorrer o turismo ali, né? É interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que parece um outro paradoxo também, né, do turismo de realidade. Ao mesmo tempo que o poder público promove o fluxo turístico para aquelas comunidades, ele é percebido a ausência, né, de políticas públicas, ou a vulnerabilidade, os problemas daquela realidade vão ser percebidos pelo turista, né, como um problema da ausência do poder público. Então, parece contraditório, né? Ao mesmo tempo que o poder público incentiva os turistas estrangeiros a conhecer aquela realidade, ele está expondo para esses turistas, né, para as agências, como que muitas vezes a ausência do poder público, a ausência de investimento, né, ou a violência policial, né, ou seja, ele mostra, ele deixa exposto, né, esse problema social, esse problema público, que é a violência, por exemplo, policial. Você vai num baile funk em São Paulo, por exemplo, as pessoas têm mais medo da polícia, claro, tem um perfil também, né? Os homens jovens, etc., têm mais medo da violência policial do que da violência do tráfico, da violência urbana, por exemplo. Então é interessante isso, como que o poder público, ele, ao mesmo tempo que ele promove, ele está se expondo, né? Está mostrando como que ele é falho. Então esse é um ponto interessante para vocês explorarem também. É isso que a Nayara chamou a atenção, né? Que o poder público tem que investir no território. Muitas vezes ele não vai investir tudo, ou num tempo hábil, num tempo curto. Né? Às vezes o investimento demora anos, décadas. Né? O que vocês acham desse paradoxo do poder público? Né? Fred, não sei se está dando para escutar, porque meu microfone estava com os problemas. Pode falar, tá ótimo. Estou te ouvindo bem, pode falar. Tá, eu concordo com a Nayara, com o que ela falou e tudo mais. Eu acho que, assim, que pro turismo de realidade, ele se realizar de maneira efetiva, assim, tem que ter esse investimento da prefeitura, das políticas públicas nessas comunidades. Então, assim, isso falando, se ele for realizado assim, de maneira correta, acaba trazendo benefícios para a população, para a comunidade local. Então, eu acho que eles deveriam investir, sim, no turismo de realidade, mas de uma maneira que vá beneficiar os moradores, porque eu acho que, assim, só tem
tem muita coisa a agregar na vida dessas pessoas, até mesmo pelo que você tinha falado da geração de emprego dos moradores, do local, trabalhando com turismo, essas coisas. Então, eu acho que Os tem serviços, né, muito. podem ser criados É, na comunidade, como hospedagem, pois é, alimentação, né, e etc. isso. E aqui em BH eu achei interessante o que o Luiz tinha falado dos bailes funks, né? Eu acho que isso poderia ser uma coisa, assim, muito interessante aqui em Belo Horizonte, porque o funk de BH ele tem ganhado bastante reconhecimento nos últimos tempos, né? Então, acho que poderia ser uma coisa que viria a atrair turistas para essas comunidades e mostrando um pouco da realidade deles, um pouco da cultura deles, mas que ia beneficiar bastante, assim, em Belo Horizonte, já que o funk aqui tem crescido tanto ultimamente. Então, dando aval, por exemplo, né, para os bailes, porque, né, os bailes eles não têm aval para acontecer, e quando tem, geralmente é por conta de suborno. Então, acho Aval, você que está falando apoio da prefeitura, você está falando? Para segurança, e, tipo, da banheiro, polícia. banheiro químico, É, segurança, organização do. para eles acontecerem, né? Entendi. Porque para fechar uma rua, né? Tipo, para a polícia não ir lá e acabar com o baile, né? Eles precisam ter uma certa autorização. Só que a gente Claro. sabe que essa autorização, a maioria das vezes, vem através de suborno. Então, assim, eu acho que a primeira coisa a se fazer ia ser acabar com isso e realmente investirem nessa parte para até mesmo, acho que se tornaria até mesmo mais seguro, assim, de certa forma, né? Então, acho que seria benéfico à população local que tivesse lá, os frequentadores e tudo mais. Entendi. Entendi. Aumentar a presença do poder público na organização, né, na oferta daquele atrativo, né? Por exemplo, um baile, né? Uma, na música, na cultura, né? Aquele escreveu Isso. aqui. Oi, aquele escreveu aqui, deixa eu ver o que ele escreveu. Nesse contexto, o poder público é um dos atores desse tipo de turismo, o que diz respeito à não promoção de melhorias para a população, porque transformaria a comunidade, tirando as características de pobreza, e tornaria o local comum não atrativo para o turista. É claro que essas mudanças que elas acontecem de longo prazo, né? Então, o processo de urbanização, por exemplo, né? Você tirar aquelas pessoas que moram em área de risco, isso é um processo longo. Então, tem algumas favelas de Belo Horizonte, não é possível você remover todo mundo de uma favela. Não existe, né, recurso, não tem como você tirar 30 mil pessoas de uma favela. Então o que a prefeitura faz? Ela investe, né, ou não, né, que Belo Horizonte tenha investido. Aí a gente tem que buscar literatura para isso, né, de reforma urbana e tal. Então tem algumas áreas, são áreas de encosta, áreas de risco geológico, né, de risco iminente, com chuva, por exemplo. Infiltra e cai. Então agora na chuva de janeiro, a gente teve vários desabamentos e mortes em Belo Horizonte, né? E a prefeitura tem que ir, muitas vezes obriga uma parte daquela comunidade a sair, né? Vai para um hotel, vai para uma moradia social temporária, e aí a prefeitura aí precisa de investimento público, municipal, estadual e federal, é caro, né? Para construir em áreas daquela favela ou em outro bairro, em outra comunidade, apartamentos, né? Tá, muda até o tipo de moradia. Então essas reformas muitas vezes causam um conflito com a população, porque as pessoas moravam numa casa, que elas tinham um terreiro, tinham um quintalzinho, né? E aí com essas intervenções urbanísticas, né? Tem a ver com risco geológico, né? São coisas complexas, sérias. As pessoas passam a morar em apartamento, por exemplo, apartamentos pequeninos, novo, né? Então isso tem um impacto na qualidade de vida da pessoa, né? Então é complexo. Então esses investimentos, você tem razão, eles são de longo prazo, né? A prefeitura não consegue urbanizar, construir casa, né, com dinheiro público federal, estadual, municipal, asfaltar, urbanizar, etc., em anos, né, demora. Ainda mais que os territórios são complexos, são grandes, né? Tem territórios que moram 25 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Né? Então, é impossível você mudar todo o território, né, de uma vez. Você entendeu o que
ponto que eu estou destacando? Então é quase impossível você acabar com uma favela, né? Você deslocar aqueles moradores para um bairro, uma área urbanizada, com moradia para todos, né, que moram ali, né? O custo é altíssimo, né? E a prefeitura depende, a prefeitura consegue fazer isso em determinados setores daquele território, né? Professor, Pode falar, Nayara. eu conheço, eu me esqueci o nome da favela que era, mas eu conheço um caso em que ocorreu essa remoção de pessoas e, tipo assim, eles tiraram a comunidade de lá e E levaram para um tiraram por quê? condomínio Tiraram por quê, você sabe? porque eles iam fazer uma reforma que ia interligar o bairro a uma via, acho que é BR, e aí a favela meio que estava no meio desse caminho e eles iam retirar para fazer um recapeamento e tudo mais. E também porque era uma área de risco, igual você estava falando. Mas aí eles retiraram e levaram eles para um condomínio muito, assim, quando estava construindo e tudo mais, eu cheguei a acompanhar porque um parente meu mora num bairro ao lado, então eu passava lá frequentemente e foi construído um condomínio, assim, realmente muito bonito, que quando você se deparava, assim, com a construção e tudo mais, você achava que era uma venda particular ou algo assim. E aí foi todo estruturado e eles colocaram toda a estrutura para os E isso foi moradores e onde, tudo mais. Nayara? Foi onde? Foi em BH? Foi em qual bairro? É, Só pra é gente em situar. BH, Quais, próximo ao bairro Castelo. e qual que era a comunidade, a favela? Era Isso onde? eu não me lembro, eu esqueci o nome. Mas era no Castelo Mas eu também? sei que não, ficava ali entre acho que a 040. Não, não era 040, era 040 do outro lado. Mas eu sei que ficava entre uma BR, uma via, e esse bairro Castelo também, essa região ali do Castelo para Pampulha. E aí eles tiraram eles de lá e colocaram no prédio. E o prédio em pouco tempo foi totalmente depredado, porque por mais que eles tivessem saído de lá e tudo mais, algumas pessoas, assim, não podemos pegar e levar as pessoas por um todo. Mas assim, depois, lá do lado, eles até deixaram uma área verde como se fosse uma espécie de parque, algo assim. E aí acabou que aquele lugar virou uma espécie de pasto, foi ocupado com cavalos, eles arrancaram os portões do condomínio, Não, retiraram todos esse é os um péssimo exemplo, interfones. né? É um péssimo exemplo esse que você está trazendo para a gente, né? Horrível, né? Ou seja, se há um investimento público, mas o investimento eu não entendi por quê, né? Ele foi totalmente abandonado, foi depredado, né? Sim, e Isso aí a região ao lado, que era uma região, de certa forma, mais elitizada, teve uma baixa muito grande em questão de procura de moradia lá, em preços, aumento da violência, em questão do tráfico também, porque, segundo algumas pessoas, o prédio foi meio que depredado e tudo mais. Os portões do condomínio lá foi retirado em ordem dos chefes das favelas, que mesmo eles mudando para os condomínios, continuaram meio que supervisionando e tudo mais. Então, tem essa questão de que a favela em si, ela tem uma organização e um conflito interno ali, o qual o território, por mais que ele muda, ele não deixa de ter aquele conflito e nem os problemas internos, muitas vezes. é um processo muito complexo, né? É isso que eu estou entendendo, que você está trazendo esse exemplo para a gente pensar, né? É um processo muito complexo. A gente não tem informação sobre esse caso específico, né? Mas, sem dúvida, tem que envolver os moradores, né? Tem que envolver é, esse processo de mudança, de sair do território que eles viviam para apartamento ou para casa, né? Isso pode gerar estresse, né? Isso pode gerar uma baixa adesão dos moradores, né? A mudança, né? Então isso é muito complexo, a prefeitura tem que mediar isso, né? Não basta tirar e colocar em outro lugar, né? Você tem que preservar
os laços, né, que as pessoas têm, as referências que elas têm no território, né, a escola, por exemplo, saúde, né, você tem que colocar uma coisa no lugar, né? Isso é complexo. O que o Juan escreveu aqui no chat, né? É o caso da favela que removeram perto do Shopping Boulevard. Você pode contar pra gente, Juan, que caso é esse? O Breno escreveu: o lado da favelinha é um tipo de centro cultural autogerido pelos moradores do aglomerado da Serra. E acho a iniciativa assim muito legal e a valorização da cultura, né? Você pode contar pra gente, Breno, da experiência também, pra gente entender melhor? Então, eu não sei, tipo, realmente como funciona em si, mas teve um festival que eu fui que teve a apresentação desse grupo lá da favelinha. E é tipo, eles tocam funk, tem competição de passinho e tal, com pessoas do aglomerado da Serra. Eu achei muito interessante. E eu acho que eles fazem projetos lá na região também. Entendi. E você acha que isso poderia ser um roteiro para atrair turistas? Eu acho que sim. E qual que é a participação do poder público nesse exemplo que você está trazendo? O poder público participa? Não é, eu acho que eles podem ajudar na gestão, para divulgar mais essas coisas, né? Caso eles precisem também, assim. Entendi. Uhum. Juan, qual que é o caso da favela do shopping? Que o Juan escreveu aqui, ó. Eles meio que removeram uma parte da favela que ficava na lateral do shopping Boulevard. E acho que deram moradias para as pessoas em outros locais. Eles também construíram prédios lá, mas só em uma parte porque não conseguiram tirar todas as pessoas que ali residem. Entendi. Alguém conhece a experiência que o Juan relatou de shopping Boulevard? Uma coisa que vocês pouco tocaram em relação ao perfil, né? Ao perfil dos turistas que vão conhecer, são atraídos pelo turismo de realidade, né? Por que o perfil é predominante de turistas estrangeiros? Por que a gente não tem turistas brasileiros, né? Turistas que moram na cidade do Rio de Janeiro, ou que moram no estado do Rio de Janeiro, em outras cidades, ou que moram em outros estados do Brasil? Por que a gente tem esse perfil tão concentrado em turistas estrangeiros? O que explica isso, na opinião de vocês? Fred, eu acho que o que a gente tinha falado deles olharem a favela, por exemplo, né, como assim uma coisa exótica. Então, a maioria dos turistas, eles são de classes mais altas e geralmente de países desenvolvidos. Então, meio que causa um choque, assim, neles, porque, tipo, realmente eles não estão acostumados com isso. E como eles buscam, assim, uma experiência mais intensa e que realmente fuja da realidade deles, eu acho que essa é uma opção, assim, que vai totalmente assim contra o contrário do que eles vivem. Então, eu acho que é porque choca mais eles assim, de certa forma, do que a gente que está aqui, que de certa forma tem uma vivência mais próxima com isso, né? Então, acho que é essa questão deles ficarem realmente muito impressionados é, com com essas outras maneiras de se viver, além de se viver em um país desenvolvido e com dinheiro e tudo mais. Então, eu acho que é isso, não sei. Só complementando o que a Ana Luísa falou, eu acho que é muito em relação a isso, que isso é uma coisa que está presente no nosso cotidiano. Então a gente consegue ver muito as falhas, né? Os pontos negativos. Eu acho que a gente foca muito nisso, porque a gente vê em jornal, reportagens e tudo mais que falam, não sei quantos mortos na favela, tiroteio e tudo mais. Então eu acho que a gente vê muito ponto negativo.
que é algo que não é tão passado para as pessoas de fora, né? Para os estrangeiros. Então eu acho que é por isso, eu acho que eles conseguem ver mais o lado positivo e buscam mais ter esse tipo de experiência do que a gente. Porque a gente meio que banaliza esse tipo de experiência, porque a gente acha ela muitas vezes de toda ruim. Eu entendi. Vocês duas chamaram a atenção para um atrativo específico que a favela pode ter, né? Que é o atrativo da vulnerabilidade, né? Ou da violência, etc. Mas existem outros atrativos, né? Por que esses outros atrativos, como a música, por exemplo, né? Ou a história daquela comunidade, ou algum centro cultural, ou um festival de culinária, de gastronomia, né? De comida, por que esses outros atrativos não atraem os turistas brasileiros? Porque vocês destacaram só o atrativo da violência, da vulnerabilidade, etc. Que a gente conhece melhor, tem mais informação do que os turistas estrangeiros. Tudo bem. Mas ninguém aqui já fez turismo de favela em Belo Horizonte. Eu perguntei para vocês. Ninguém aqui tem experiência também em outros lugares, no Rio e São Paulo. Então, por que o turista brasileiro não é atraído por outros atrativos, né? Esses atrativos que têm a ver com cultura, com música, etc. Fred, eu acho que tem muito essa questão da mistificação que as pessoas fazem em torno da favela e da comunidade em si, por questão de, por exemplo, eu moro em um bairro que não é um bairro elitizado, mas também não é uma favela, mas não é um bairro que seja próximo, assim, de uma favela, mas a proximidade que eu já Qual bairro que tive. você mora? Eu moro no bairro entre o Oitis e o Jardim Laguna, meio que próximo do Shopping Contagem. Entendi. E a gente não. O que a gente poderia, por exemplo, ver de diferente na favela? Tem muito essa questão do exotismo colocado na favela, porque, por exemplo, a alimentação e tudo mais, as pessoas da favela não têm a mesma disponibilidade que a gente tem, por exemplo, no supermercado aqui, são as que elas devem ter lá. Então, essa questão de alimentação, cotidiano e essas coisas assim, não que eu tenha vivido, mas às vezes em que eu tive alguma experiência de ir em alguma favela, não tinha nada exorbitantemente diferente do meu cotidiano, por exemplo. Então, essa questão do turismo, eu acho que é mais uma forma de tirar algum ponto positivo econômico, mas também de aproveitar o que tem de diferente. E nem todas as favelas em si vão ter essa questão de diferenças alimentares, atrativos e tudo mais. As maiores diferenças que são colocadas, como as meninas falaram anteriormente, é a questão de violência e tudo mais. Então, essa questão de atrativos, assim, por exemplo, aqui nas favelas em Minas, por exemplo, já é bem diferente do Rio, porque as favelas de lá são mais voltadas para essa questão. Então, eu acho que tem muito essa questão de a gente realmente ver as diferenças que tem entre o nosso convívio e o convívio, o cotidiano da favela. Porque, igual a gente estava falando antes, quando os turistas vão lá nas favelas do Rio de Janeiro, eles têm uma rotina a ser seguida, as pessoas trabalham e tudo mais. Então, acho que falta a gente pensar, tipo, o que tem de tão animalesco, assim. Não, a ideia é pensar em outros atrativos além. Os textos colocam isso pra gente, né, e outros textos também. Quais são os atrativos além da violência e da vulnerabilidade? Né? Então você tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura já promoveu um circuito gastronômico em favelas. Né? Então isso poderia atrair moradores de Belo Horizonte, claro. Né? Então a prefeitura fez propaganda em mídia social, né, no site dela, em rádio, televisão, outdoor. O circuito gastronômico da favela, das favelas tal, da Zona Sul. Né? Então, tipo um festival de boteco, né? Isso atrai o morador, atrai turista. Então tem boteco, aí esse boteco faz um prato específico aí. Junto com o prato tem música, tem interação, as pessoas conversam, interagem. As pessoas vão lá, veem que é fácil chegar na favela, né? Que você não precisa pegar
não é um terreno, não há nenhum tipo de barreira, né, geológica, né, ou falta de transporte, né? Então você tem Uber, tem carro, tem ônibus. Grande parte das favelas é urbanizada, então isso ajuda a desmistificar a favela, né? Ô, professor, Pode falar, Luiz. uma questão, um exemplo barra paradoxo que eu tenho para propor é porque, assim, igual, não foi um turismo de realidade que eu fiz, mas, assim, tem uns parentes meus, a minha avó, um pessoal da minha família, mora numa favela de São Paulo que fica ali, lá de São Mateus, Vila Bela que chama lá, né? E, assim, lá eu acho que nem seria muito possível essa questão. Ah, tá. A questão do paradoxo é porque, assim, do paradoxo, é porque por mais que seja necessário essa organização do poder público, essa participação, eu acredito que se fosse olhar pela autenticidade real das favelas, eu acho que, assim, seria mais a forma como a comunidade se organiza assim, de forma que o poder público ele não interfere tanto, às vezes, no que acontece dentro da favela. A polícia não está, geralmente, pelo menos lá em São Paulo, a polícia ela não está tão presente assim, nem pode estar tão presente, né? Pelo menos lá na onde minha avó mora, o que acontece? Lá, até assim, meus tios que moram lá com ela, eles falam com a gente, porque quando a gente vai entrar lá, a gente tem que tomar cuidado, porque, tipo assim, eles têm que ir lá na onde que entra e buscar a gente, para meio que quem domina a região, vamos dizer assim, eles têm que ver que a gente está entrando com os moradores, entendeu? Então, assim, não é uma coisa muito simples, porque senão... E lá até mesmo tem meus tios, eles falam que tem alguns exemplos de rotina, por exemplo, eles não podem passar, pelo menos ali na região, eles não passam pelos mesmos caminhos todo dia, porque costuma ter pessoas vigiando, tipo assim, se não for morador no caso, até mesmo morador, para vigiando os locais que está passando, que às vezes eles podem até mesmo, por exemplo, vai roubar seu carro, eles já sabem o caminho que onde você passa todo dia e o horário. Então eles falam assim, eles variam as rotas entre os dias. E, por exemplo, quando a gente vai sair da comunidade, aí eles nunca deixam a gente sair sozinho, né? Por exemplo, aí eles pegam e vai meio que atrás da gente para ter uma certa proteção. Então, assim, já é algo mais complicado. Eu acho que está mais baseado em como a comunidade se organiza internamente, não com influência do poder público, já que as favelas, eu acredito que seja assim, é um ambiente mais, tem menos atenção do poder público, né, querendo ou não, é uma fuga, né, assim, meio que eles meio que vão sendo expulsos do centro urbano, porque por várias questões, e que eles acabam se aglomerando em regiões periféricas, né, eu acho que tem menos participação do poder público, e eu acho que o poder público querer entrar nessa questão, assim, nessa questão eu acho bem complicado, um debate muito grande. Esse exemplo é um exemplo bem complexo, né, Luiz? De controle, né, do território, né, por grupos organizados, né? Então, isso realmente é um lugar que é complicado pensar no fluxo turístico, né? Porque sem controle de entrada e de saída, não vai ter como ter fluxo turístico, né? Então, esse é um problema grave, né? Então, professor, Pode falar. e assim, e lá tem essa questão igual, lá os motoqueiros, a maioria não usa capacete, lá em frente à casa da minha avó tem uma boca de fumo que assim, é a noite inteira, lá, tipo assim, aqueles motoqueiros que ficam fazendo barulho a noite inteira, passa fazendo barulho, e gente sem capacete na frente, lá um movimento danado, é meio que um lava-jato, só que na verdade é uma boca de fumo, né? E se eles ficam, e sim, eles não têm respeito, por mais, assim, eles respeitam muito, meus avós estavam lá, mas querendo ou não, eles fazem muito barulho, a madrugada inteira fica aberto lá, o movimento, é uma loucura. Entendi, entendi. Você tá trazendo informações que complexificam, né? É aquilo que a gente falou no início, né? Que os textos mostram, não são todas as favelas do Rio, né, que tem fluxo turístico, que as agências levam os turistas, né? São poucas favelas. Então você tem razão, né? O que as agências fazem, que o poder público também faz, é num universo de 1000 favelas do Rio de Janeiro, selecionar 5, né, 7. E essas favelas É, são as favelas da Zona Sul. Essas favelas onde o deslocamento é rápido, é curto, né? Você vai do hotel para a favela em poucos minutos. Você tem um trânsito livre, né, de moradores e de turistas, né? São áreas mais urbanizadas, áreas mais policiadas, áreas que têm mais investimento do poder público. Ou seja, são as áreas menos vulneráveis. Isso parece um paradoxo, né? Se leva o turista para ver o turismo de realidade
nas áreas menos vulneráveis entre as áreas pobres da cidade. Né? Então, são áreas que tem internet, que tem serviços, né, para os turistas, tem alimentação, tem hostel, tem hospedagem. Né? Então, isso Professor. pode falar. E uma questão que eu noto muito lá é a questão do comércio. O comércio lá, assim, é uma coisa. Acho que em São Paulo no geral, mas até mesmo na comunidade, as coisas lá são muito. Tem um comércio muito grande em todos os lugares, na comunidade mesmo. É muito supermercado, pelo menos lá na região, né? Muito supermercado, muita loja, muita coisa barata. Os açougues de lá eu acho muito chique também. Mas enfim, eu acho que lá tem uma complexidade mesmo da região, né? Acho bem bacana. Mas assim, até mesmo quando eu vou lá, eu fico meio com medo, eu não costumo sair muito da casa da minha avó, não. Fica mais Claro, por. você não conhece o território, né? Então é perigoso, né? Agora quando, por exemplo, quando eu vou, sei lá, sair com meu primo, andar, aí como ele já é um morador, eu já fico mais tranquilo, andando com ele, eu fico mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, andar sozinho para explorar, acho que essa entra numa questão importante, que, assim, por exemplo, eu acho que esse tipo de organização turística, né? Ela tem que ser muito ligada com a comunidade, assim, bastante mesmo, porque assim, não dá para simplesmente uma pessoa, um gestor, sei lá, da Belotour querer implementar essa atividade sem ter um conhecimento de quem vive ali, né? Quem realmente vive, quem realmente conhece como que funcionam as coisas. Mas eu acho que se for uma pessoa assim, com essa interação, né, entre a comunidade e quem está organizando a atividade, fica mais fácil, pode até acontecer. E você tem razão, Luiz. O conhecimento, né, das pessoas que vivem, né, que conhecem a dinâmica do território, que conhecem os locais que podem receber, né, um fluxo turístico, né, os locais que são mais que têm atrativos para os turistas, né, isso é fundamental. Não tem como chegar lá uma agência de fora, né, do Zona Sul, um poder público, né, a prefeitura Belo Tour, e querer construir um roteiro, né, independente, né, de forma sem consultar os moradores. Né? Eles é que conhecem, eles é que sabem da dinâmica, né? Tem demandas, inclusive, do poder público, né, de transporte, de limpeza urbana, de acesso a serviços como educação, saúde, né? Então, sem dúvida, você tem toda a razão. É impossível construir um turismo autêntico, né, sem uma participação efetiva e grande da população local. Né? Em comum, trabalhando em conjunto com o mercado e com as políticas públicas, né, municipais e estaduais. Então, gente, em relação à síntese da aula, em relação à síntese dos textos, vocês têm mais questões? Vocês querem desenvolver mais pontos do texto que vocês entenderam? Né? Eu queria ouvir vocês agora em relação a dúvidas, perguntas sobre a aula que eu passei para vocês na PowerPoint, e sobre os dois textos 1 e 2. Vocês queiram desenvolver, queiram explorar sobre o turismo de realidade. Esse texto que eu estou compartilhando aqui, eu vou passar para vocês, tá? Vou mandar por e-mail para vocês esse texto, esse documento que eu fiz no Word, tá bom? Gente, mais questões? Nayara, Luiz, Júlia, Ana Luísa, Breno, Luana, Gabriela Assis, Catarina. Vocês têm mais questões? Não, professor, tudo certo. Obrigada. Marcela, a Keila, a Ana Clara, a Gabriela foi que tá tranquilo, tá dominado. Então tá bom, tranquilo, dominado. Então, vocês têm essa semana para me enviar a síntese da aula e a síntese dos textos. Vocês têm essa semana também para enviar o trabalho, né, que vocês já conseguiram escrever a parte sobre o turismo de massa, as questões sobre turismofobia, as questões sobre turismo urbano, e agora as questões que eu coloquei sobre turismo de realidade. Então, quem já estiver escrevendo o trabalho pode me enviar, né? Como eu disse para vocês, eu recebi os trabalhos, já dei retorno para alguns alunos, né? Para Júlia, para o Luiz, para a Alice,
para Catarina. Então, quem quiser me enviar, dá tempo ainda. Enviar essa semana e semana que vem. Aí eu leio a questão do trabalho individual, né, o trabalho final, e faço sugestões, faço críticas, tá bom? Ok? Hein, gente? Podemos encerrar? Ok. Obrigada, Fred. Podemos. Tá bom. Então, excelente semana. Eu aguardo a síntese e aguardo também as questões do trabalho individual para quem já desenvolveu e quer que eu dê um retorno, um feedback, tá bom? Então, tchau, gente. Boa semana para vocês. Fred. Tchau. Você também.